Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um evento da TAG. Para quem não me conhece, eu sou a Manu, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo cacheado preto, eu tô com macacão vermelho, com batom marrom e brincos coloridos. E atrás de mim vocês podem ver uma planta verde. E hoje a gente vai ter um bate-papo super especial para a gente conversar sobre o livro enviado em maio pela TAG Curadoria, O Céu da Meia-Noite. Hoje a gente vai ter a presença da Fernanda Grabowska, que é jornalista, editora-chefe da revista da TAG e também âncora do podcast Papo de Livro. Também ela tem um projeto paralelo, uma newsletter chamada O Inventário. E como convidada super especial hoje, a gente tem a autora do livro, a Lily Brooks Dalton. Ela é romancista desse livro, que já foi traduzido para mais de 17 idiomas e inspirou uma adaptação para o cinema com o mesmo nome. O nosso evento, além da interpretação de Libras, hoje também vai ter tradução simultânea realizada pela Maria. Então, as perguntas serão feitas em português, pela Fernanda, e traduzidas em inglês para a autora, e logo em sequência, ela vai traduzir para o português as respostas. Então, fiquem à vontade para enviar perguntas no chat. No final do evento, a gente vai escolher algumas. Então, se possível, eu peço que vocês identifiquem no início com entre parênteses ou em maiúsculo, escrito pergunta, que assim a gente sabe o que vocês querem perguntar para ela. Tá certo? Então, um bom evento para todos nós e Fernanda, é com você. Maria. So just to explain to Lily that our hostess, Manu, just presented herself. And, now she passes the word to Fernanda, who's going to mediate this event. She's going to ask you questions. Fernanda Grabowska, she's a journalist. She's the editor-in-chief of Tag Magazine. She's also the anchor woman, the hostess of the podcast Book Talk, Papo de Livro in Portuguese. And, as a parallel project, she also writes our, weekly newsletter called The Inventory. And now she's going to ask you some questions and, begin the event. Perfect. Muito bem, é uma alegria estar com vocês para mais um evento. Eu estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Fernanda Grabowska, como falou a Manu, como falou a Maria. Eu sou jornalista, editora-chefe. Eu sou uma moça miúda, eu tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, eu estou cercada de tatuagens. Eu visto uma blusa preta, atrás de mim há uma parede branca e uma quina de pintura. Muito bem. So, hello, I'm so happy to be here. So my name is Fernanda. I am a small girl. I have hair just below the shoulders. I'm covered in tattoos and I am wearing a black shirt and I have a white wall behind me. Is it my turn to do that now? All right, I'm Lily. I have a shoulder-length hair. I'm wearing a black top in front of some bright, sunny windows in Los Angeles, California, with some plants behind me. Então, né, oi, bom dia, meu nome é Lily, eu também tenho cabelo curto, assim, né, um pouco acima do ombro. Eu tô usando um top preto e tá aqui atrás de mim, então tem várias plantas e a luz bonita, né, do sol da Califórnia. Tá falando da Califórnia, Lily, do meio da tarde. E é isso. Então, muito bem, vamos começar. Então, Lili, eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu fiz quando a gente conversou para a revista da Tag e que eu acho que, né, se tratando de uma ficção que tem uma dose tão grande de fantasia, deve ser uma pergunta comum. De onde é que veio a ideia para o enredo de O Céu da Meia-Noite? So let's start, Lily. Then I would like very much to start our conversation by asking you the same question I had actually when I interviewed you for Tag Magazine when we talked that occasion. And I believe it's a question because we are dealing with fiction and science fiction overall. I think it must be like a very common question. Where did the idea for Good Morning Midnight come from? Sure. Well, that's a great question. The idea for Good Morning Midnight came from a time when I was working at a public radio station in Amherst, Massachusetts, and I was thinking a lot about
radio and communication, and it was snowing a lot. Então, né, pergunta maravilhosa. A ideia para, né, Good Morning Midnight, ou Sol da Noite em português, né, veio em um momento em que eu estava trabalhando numa estação de rádio em Massachusetts, e eu estava pensando muito sobre rádio, sobre comunicação, e tava nevando muito, né, tinha muita neve, o estado de Massachusetts neve bastante. You can go on, Lily, if you want to, finish Okay. your idea. I'm Sure. sorry I interrupted you. No, of course. I want to try and keep my answers short so that you can translate. But I was working at the public radio station, and during the winter time when it's snowing a lot, someone has to go outside and clean off the dish, which transmits the signal. And it got me thinking about who does that at night, and what does that feel like to have to venture out into this kind of snowy landscape and be responsible for keeping the signal alive. And that's sort of the seed that was planted in my brain that became Augustine, this astronomer who's stranded at an observatory in the Arctic. That's sort of where that began. Ok, great. Então, né, de fato, ela estava trabalhando, né, eu vou falar como se fosse a Lili, eu estava trabalhando, né, nessa rádio pública, e então, durante o inverno, alguém tem que ir lá fora para limpar, né, o prato, né, aquele prato grande que transmite as ondas de sinal. E eu tava pensando, né, quem é que faz isso, né? Quem é responsável por sair nessa tormenta, no frio do inverno, e manter esse sinal, essas ondas emissoras vivas. E essa foi, digamos, a semente que plantou, né, o Augustine, né, esse astrônomo, na minha cabeça, né? Então foi pensando nisso que ele surgiu, e que surgiu a ideia para o livro. And so the idea of the astronauts in outer space was kind of the second piece, the second half of the narrative that came to me. It really started with this, the idea of this isolated character in the Arctic. But the thing about writing about isolation is that you're also, by extension, writing about connection. So it became this question of, okay, so I'm really attached to this idea of writing about someone who is so alone, but what's the other half of that narrative? Like, how can I round this out? And that's where the space came in. Perfect. Então, de fato, né, a ideia dos astronautas, né, no espaço sideral foi a segunda parte da ideia, também a segunda parte, assim, para montar essa narrativa. Realmente começou com essa ideia desse personagem isolado na Antártica, né, nesse frio. E a questão, né, de escrever sobre isolamento, sobre estar isolada, é que por extensão, na verdade, também escrever sobre conexões. Né? Então, eu realmente estava muito apegada a essa ideia de pensar sobre alguém que tá tão sozinho e é tão sozinho, mas e qual é o outro lado disso, né? Como conectar isso, então, com essa outra ideia. Muito bem, muito bem. Então, essa leitura pelos taggers, ela foi feita num momento em que grande parte de nós, imagino que Lili, você aí na Califórnia também, de certa forma, ainda esteja isolada, né? E fala até da questão de estar em Massachusetts e estar cercada pela neve. Como é que foi escrever sobre esse tema do isolamento numa época que era de pré-pandemia? E te pergunto também se alguma parte das tuas ideias a respeito de isolamento em termos mais afetivos e não tanto geográficos, também psicológicos, mudou, né, com a pandemia do Covid-19. Great. So, Lily, our community of readers, the taggers, they have read this book in a moment where most of us are isolated. And I imagine that you as well, and I'm in California, you must be isolated, or you must have been for a long time. And so I was wondering how did you feel, like, how was the experience of, writing about this theme in the pre-pandemic era? And also I wanted to know if some of your ideas about isolation have changed, isolation thinking more in affective terms and psychological terms and a little less in geographic terms, what do you think about that?
Yeah, well, I wrote this book I finished my first draft in 2014. So this is something that I wrote a while ago. So it's really interesting to kind of be talking about it again in this context, having just spent this year wrestling with uncertainty and loss and isolation, which are all of the themes that the book handles. And right now we're all showing up to them. So in a way, it's been really interesting to be a writer who in the past has spent a lot of time thinking about these themes, and then to find myself in this really collective experience where we're all thinking about these themes. So much of being a writer is about isolation. I'm creating this world in my own mind at my own desk, not talking to anybody else, but to be living through this experience on a global level is wild, for lack of a better word. It's really, I don't know that I have any sort of like wisdom about it. It's just been, okay, I'll let you translate, and then I have something to say. Thank you. Thank you. Então, né, eu escrevi esse livro há bastante tempo, né, eu terminei o primeiro esboço em 2014, então isso é uma coisa sobre a qual, enfim, né, eu tô pensando, né, há bastante tempo, assim, mas é muito curioso, assim, né, falar sobre isso, então, que, né, esses sejam os temas do livro nesse contexto, assim, tendo passado, então, esse ano todo lutando com a incerteza, lutando com a perda, né, com a solidão, com o isolamento, enfim, que são os temas dos quais o livro trata, né, o livro lida com esses temas. Então, agora nós estamos todos se sentindo assim, né, então, de fato, é interessante ser uma escritora que no passado pensou muito sobre isso, e que agora se encontra numa experiência coletiva, em que todos nós estamos assim, né, estamos vivendo isso. Então, ser escritora, já escrever, é um pouco isolamento, né, estar isolada. Então, né, eu tô na minha cabeça, não tô falando com ninguém, tô escrevendo sozinha, mas viver essa experiência no nível global é louco, ela diz, né, insano, por falta de palavra melhor, né, enfim, ela assume, né, eu não sei se eu tenho alguma sabedoria a respeito, mas, né, tem sido difícil. So what I wanted to do with the book was really create a space to try and find hope among the heartbreak. And I think that that's something that we are all so intimate with right now. Like, that's what we've been up to for the past year, is trying to, it almost feels reductive to say silver linings, but along those lines, to find something to hold on to amidst so much devastation. And that's what I wanted to do with the book, and I think that that's something we can all relate to right now also, is what can we take from this? What can we learn from this? How can we change from this? What opportunities are being presented to us because of all that's been so difficult about what we've been going through? And so kind of weighing those two things side by side, like, yes, this is so hard and no one would wish for it, and yet it's life, it's reality. What can we take from it? How can we utilize it? How can we use it moving forward? Então, de fato, o que eu queria fazer com o livro era criar um espaço para tentar encontrar esperança, né, na dor, no desespero, e isso é algo com o qual agora nós estamos todos íntimos, assim, né, é o que a gente vem fazendo no último ano, é isso que a gente vem fazendo. Então, parece um pouco simplista, assim, um pouco redutivo de tentar achar o lado bom, né, disso tudo, mas é um pouco essa questão, é encontrar coisas para se sentir bem, né, coisas às quais se agarrar em meio a tanta devastação. E é isso que eu tenho
E eu acho que é algo com o qual todo mundo pode se relacionar nesse momento. O que que a gente pode tirar disso, né? O que que a gente aprendeu com isso? O que que a gente pode aproveitar disso? Que oportunidades se apresentam para nós, né? A partir disso, a partir, né, de tudo que foi tão difícil, foi absolutamente tão difícil que ninguém jamais desejaria, mas é a vida, né? A vida real. E então, como é que a gente pode utilizar isso, aproveitar isso daqui para frente? É bem por aí, né? É bem por aí. Mas continuando aqui, eu queria propor uma interação com o público. Maria, te prepara. Lili, você optou por não dizer no livro o que aconteceu com a Terra a ponto do encontro entre Augustine e Sully parecer o encontro entre os dois últimos humanos quer dizer, os dois últimos humanos ali sei lá, na Via Láctea, sei lá, agora pareceu um pouco estranho que eu escrevi. Mas a minha pergunta para o público é a seguinte: o que vocês acham que aconteceu? Por que será que eles eram ali, tipo, as duas únicas pessoas que pareciam estar falando no meio do nada? Vamos discutir, vamos ver o que a Lili tem a dizer a respeito das nossas hipóteses. Perfect. So yeah, it's right on, you know, what you said before about isolation and everything. And I would like now to propose an interaction with the public. And so I would like to ask, Lady, you chose not to say what happened to the Earth in the book, to the point where the encounter between Augustine and Sully looks like it is between the last two humans on the planet. We could say that, you know, like the last ones in the galaxy. So, you know, my question to the public is this: what do you think happened? You know, let's discuss, like, what was the reason, you know, for these two people, you know, being there in the middle of nowhere, apparently the only ones still communicating. So let's see what Lily has to say about our own hypothesis, our own theories about what happened. Muito bem, eu tô olhando aqui, e a Natália Tavares diz: uma destruição nuclear total. So Natalia Tavares says total nuclear destruction, the end of the Earth. You go. Yeah, no, I love that. I'm excited to hear all of these hypotheses. I haven't done this before. This is fun. Fala, eu tô empolgada, desculpa. Imagina. Então, né, adorei, tô super empolgada para ouvir todas as hipóteses de todo mundo. A Aline Rosa diz que foi a Terceira Guerra Mundial e também, a.k.a. a Guerra Nuclear. So Aline Rosa also says, you know, nuclear war, World War III, and the end of the Earth. Guilherme também diz aqui: eu pensei que foi uma guerra nuclear sem precedentes. So Guilherme also thought it was a nuclear war, without precedents, you know, the nuclear war to end all nuclear wars. E a Vanessa que ela diz um negócio que eu achei interessante, mas eu acho que tá mais pro lado do humor, que foi criado um botão que fez todos os humanos insustentáveis desaparecerem. So Vanessa came up with something that I found very interesting, but I think it falls more in the humor category. And for her, it was a button was created, and, you know, pressing this button would make all humans unsustainable. The end of the humans. By pressing this button, you end all humans. I love that one. It's like got kind of a fantastical, magical realism piece to it. I like that. Wishful thinking as well. Aqui a Cristine fala em que eles foram abduzidos. E a Patrícia diz uma coisa que acho que sim, acho que é bastante condizente, é bastante que eu pensei também, que ambos eram as únicas duas pessoas no mundo, já que as dores que eles vivenciam tinham a ver exatamente com a existência e com a ausência do outro. So
Christine, she says that they were abducted. All humans, were abducted. Oh. And and Patricia, she says something that I think is very, logical and very coherent. And it's this idea that they were both the last persons in the last, the two last people, sorry, in the world, because the pain that they lived through had to do exactly with the existence and the co-presence of each other. So yeah, it was based on this relationship between the two of them. So the relationship is what kept them there when everyone else was gone. I love that. It's beautiful. Yeah. Aqui a Cláudia, a Cláudia também leva pro lado da hipérbole. Todos os países teriam sido dominados pelo Bolsonaro e seus seguidores, e isso teria levado ao final de tudo, de todos. Aí ri pra não chorar. Muito bem, muito bem. So Claudia also came up with with a very interesting thesis. So all the countries in the world would have been dominated by Bolsonaro, our president, and his followers, and that would have meant the end of the world. Yeah, it's down to some politician or another, I think. The end of the world always is. Político ou outro vai fazer isso acontecer, né? Diz ali. Daí assim, as pessoas falam aqui em problemas com a água, em guerra microbiológica, também assim, estratégias de erradicação dos humanos em geral. Eu gostei das ideias, achei que foi uma brincadeira divertida. Agradeço os comentários, viu, gente? Muito obrigada. So yeah, people are talking about, lacking of water, the end of water resources and microbiological war. In general, strategies to, eradicate human life in general. And I'm very happy with the questions. I appreciate you guys participating, and I'm very happy with it. Has been very fun, a very fun activity. Yeah, no, this has been fun for me as well. It's always so interesting for me to hear how people fill in the blanks in the book, because I did, is part of the premise for me is leaving some blanks there. It was like an intentional part of the story is wanting that sense of uncertainty over what had happened to remain, because I mean, for two reasons. One, I think that uncertainty is maybe the thing we struggle with the most as human beings, and in and of itself that sort of has this apocalyptic feeling to it. But also I wanted the reader to be focused on the characters and not the world. I really wanted the lack of explanation about what had happened to kind of inform the reader about what the focus of the story was, and that it was on these characters and their responses to the event rather than the event itself. Perfect. Sim, para mim também foi muito divertido, né? E para mim é especialmente divertido ver como as pessoas preenchem as lacunas, né? Preenchem esses brancos, enfim, essas lacunas. Então, é parte da premissa, isso faz parte da premissa de justamente deixar lacunas, né? É uma parte intencional da história, deixar pairar esse senso, essa sensação, esse sentido de incerteza, né? Em relação ao que aconteceu. Por dois motivos. Um, porque a incerteza é talvez aquilo com o qual a gente, né, mais tem dificuldade, enquanto seres humanos, assim, né, ela tem em si mesma a incerteza, esse sentido apocalíptico, mas também porque eu queria que o leitor se focasse mais nas personagens do que no mundo. Né? Eu queria que a falta de explicação informasse o leitor sobre qual era o foco da história. E o foco era justamente nos personagens e nas suas respostas, nas suas reações ao evento, ao invés do evento em si. Fernanda tá com o microfone mudo. Opa!
Isso é muito bonito de se pensar, né? Que é quando a gente cria um romance, a gente deixa muito das coisas na mão do leitor, né? A gente lê aqui os comentários e a coisa mais bacana é ver a multiplicidade das interpretações para a história da Lily, né? Eu acho fantástico e é uma das razões que, tipo, dá mais alegria para a gente de selecionar esses livros, né? Poder mover esse tipo de comunicação e de reação entre as pessoas. Yeah, it's really very, very beautiful to think that when you write a novel, when you create a novel, you let a lot of these things in to the reader, you know. So we read the comments, and the nicest thing to see is really like the myriad of interpretation to Lily's story. And I think it's fantastic, and it's one of the reasons that we get most joy, right? That we get so joyous of selecting this book. And it's being able to move, to install this kind of communication and reaction between people, between the community of readers. I love that. Adorei. Mas então, tem aqui um tópico que é assim, quase onipresente nos questionamentos à autora, que também era uma das minhas perguntas, então eu vou aproveitar aqui o ensejo para fazer essa questão. A adaptação de O Céu da Meia-Noite para o cinema, ela tomou algumas liberdades em termos de enredo. Por exemplo, a mim me surpreendeu que a Sully tenha aprendido grávida, por exemplo. Então, assim, você falou a respeito do sentimento de entender a criatividade e os limites do outro no processo de adaptação, de criação do cinema. Então, eu proponho que a gente retome esse assunto, né? E o que agora com o filme revelado, né? Na época que a gente conversou, o filme ainda não havia sido lançado, e agora a gente pode falar mais, fofocar um pouquinho mais a respeito. O que ficou para você desse episódio? O que você achou dessas modificações no enredo original? So there's a topic that's almost omnipresent in the author's Lily's questions, and I'm going to enjoy this take and ask you this question. So the film adaptation of Good Morning Midnight took some liberties when it comes to the plot. I was surprised to see Sully pregnant, for instance. And I know you've talked a bit about the feeling of understanding the creativity and the limits of the other person in the adaptation process, in movie creation in general. And I would like us, I propose that we recover the subject, talk about it again. I really wanted to ask you, what did you take from that episode? What did you think of, the modifications? Because at the time, the movie had not yet, been out, and now it's out. It's been out since December, so now we can talk a little bit more about that. Sure. Well, so the story of Sully's pregnancy is really interesting because that wasn't written into the script. Felicity Jones, who plays Sully, was actually pregnant, and originally they wanted to try and CGI her pregnancy out. But it just wasn't working, and it was costing a lot of money. So in the end, they were like, it's part of the film. So they went back in and rewrote some of the scenes to make that part of the story. So that's the background of Sully's pregnancy. I'll let you translate, and then I'll. Thank you. Então, né, a história da gravidez da Sully é bem interessante, porque isso não estava no roteiro. A Felicity Jones, que é a atriz que faz o papel da Sully, estava de fato grávida. Então, originalmente, eles iam fazer CGI, né, assim, fazer efeitos especiais para fazer sumir a gravidez dela, mas não estava funcionando, estava custando muito dinheiro. E então depois eles resolveram adaptar isso ao filme, reescreveram várias partes do filme para fazer com que a gravidez fosse de fato parte da história,
né? Então essa é um pouco de por que ela aparece grávida, na história da gravidez da Sully no filme. And so, you know, I think that was definitely a big shift for the story because so much of the tension, the narrative tension on the spacecraft comes from this romance that's unfolding between Harper and Sully, and that really shifted with how the pregnancy worked in the film. But the other big change, I think, is the ending, right? Is this idea that they're able to turn around and go back and get to start over somewhere else, have this moon or this planet that they can return to, and that, you know, I think it's a very Hollywood thing to do, I think, to a story with such an uncertain ending and so much that is left unraveled. So I understand why they did it. You know, I don't, it's it's not my favorite part of the film. But yeah, I mean, I think you know, it's such an amazing thing to have this happen to your book. And so above all, you want to be like gracious and grateful that someone cared about your work so much that they wanted to take it and recreate it as their own. And at the same time, it's hard to let go of something that you've gestated and birthed and is comes directly from my brain, to see someone change it in such significant ways. So it's both, you know, it's an experience that I loved, and it's hard to see such big changes happen. But you know, I think it is what it is. It's an exciting thing to see happen to your book. So sorry, Maria, that was long. Don't worry about it. Ai, fofa, tô me pedindo desculpa porque foi longo. No, don't worry about it. Então, eu acho que isso foi, enfim, né, uma mudança para a história, uma mudança bem grande, assim, para a história, né, a questão da gravidez, porque toda a tensão narrativa na aeronave vem desse romance entre, né, Harper e Sully, e isso mudou bastante com como a gravidez funcionou no filme, né. Mas a outra grande mudança é o final. Essa ideia de que eles são capazes de dar meia volta, de voltar, de recomeçar em outro lugar, né? Tem esse planeta ao qual eles podem voltar. E isso eu acho que é uma coisa bem hollywoodiana de se fazer para uma história que tem um final tão incerto, né? Com muito que não é revelado. Eu entendo por que eles fizeram isso, porque eles optaram por isso, mas não é a minha parte preferida do filme. Mas eu acho que é uma coisa incrível ter isso acontecer com o teu livro, né? Ter essa experiência. E tu quer estar agradecida, né? Tu quer se sentir grata porque alguém se importou tanto com a tua obra que quer pegar e recriar como algo seu. Ao mesmo tempo, é difícil largar algo, né? Enfim, que tu gestou, né? Algo que deu à luz, né? Assim, realmente um parto de ideias. E veio direto do teu cérebro, né? Ver alguém mudar tanto, isso é uma experiência que eu amei e ao mesmo tempo foi difícil. Mas é o que é, né? E realmente é uma coisa excitante de se acontecer, né? Excitante ver isso, testemunhar isso acontecer com o teu livro. Fernanda, can I ask you a question? Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Absolutely. What did you think of the ending, having read the book first and then seen the movie second? Because I, you know, can't seem to have much of a clear perspective on the movie. I'm curious what you thought of the ending. Então, Fernanda, né, o que tu acha do final, né? Qual é a tua opinião do final? Tu que leu o livro primeiro e viu o filme depois, né? O que tu acha? Eu queria saber a tua opinião, porque eu sinto que eu não consigo ter uma perspectiva muito clara, assim, né? Muito cristalina, do final, dessa experiência. Então, eu acho que uma das razões
pelas quais a gente seleciona esse livro para a tag curadoria e não para a tag inéditos é porque o final ele lida com uma coisa que eu pessoalmente, como leitora, acho fantástico, que é o imenso território do não dito. Vai lá, Maria. Yeah. So I think that one of the reasons why we selected this book to, tag a curatorship that is curated by someone instead of, the new books that had never, been published. It's precisely because the ending, deals with something that I personally think is fantastic, which is this huge territory of what is not said, what is left unsaid. E eu acho que nisso habita ali a grandeza dele como romance, porque ao mesmo tempo em que eu intuí, como um dos leitores falou nos comentários há um pouco, que essa comunicação e a questão da própria garotinha, ela foi quase fabricada porque é aquilo que a teoria da arte te diz, né? A psicanálise também, que o desejo o desejo é a falta, né? Então, eu acho que de tanto querer, aquilo se materializou, e o bom do romance é que são acasos e que são fortuitos e que são narrados de uma maneira belíssima. So and also I think that it's there that his greatness lies as a romance, because at the same time that I had this intuition, like one of our readers, he said in the comments that this communication and the girl, this story with the girl, it was almost fabricated, because that's what psychoanalysis analysis tells you, that desire is what's lacking, and I think that by wanting that so much, it came true, it materialized, and the great part of the novel is that there's chance and there's fortuite chance, and it's all narrated in the most beautiful way. Sabe, Lili, eu, quando trabalhei como jornalista de redação, eu entrevistei um astronauta que se chamava Chris Hadfield, que era um major, que eu agora não me lembro mais o que ele foi fazer na Estação Espacial Internacional, mas que ele tinha o hábito de fotografar as cidades vistas do alto. Ele fotografou a nossa cidade, aqui a cidade da TAG, que é Porto Alegre, vista do espaço. E por isso eu fui fazer uma matéria. E eu vi essa coisa da vida na nave espacial. Eu fiquei super curiosa, e eu também achei que, não sei, acho que foi uma experiência minúscula, claro, por minha parte, mas eu achei que, tipo, só de ter sabido um pouco de como ele se sentia, de como ele compartilhava, eu achei que tornou isso muito mais verossímil ali, a versão da vida na espaçonave, que eu achei que foi super bem pesquisada, e também a questão de, depois de certo ponto, se entregar para o destino, que eu acho que acontece de ambas as partes ali no final. Eu acho que o final é um grande ato de entrega, né? É uma grande prova, não sei, quase como se fosse uma prova de amor de ambas as partes, que se conhecem, mas não se conhecem, mas também se conhecem, né? Então é ali se entregar um pouco pro imponderável. Desculpa, Maria. This one's gonna be a little hard. Lily, I'm gonna do my best. When I worked as a journalist, I had the opportunity to interview an astronaut whose name was Chris Hadfield, and he was a major. I don't remember what he went to do in the International Space
I'm sorry, how is it called again? International. Yes, International Space Station. International Space Station. Thank you so much. Yes. So I don't remember what exactly he went to do there, but he had the habit to photograph the cities from that view, so from space. And he photographed Porto Alegre, which is the Tag's town. That's where Tag is and was born. So that's why we interviewed him, and I saw this thing of life in a spaceship, and it made me super curious. I was super curious to learn a little bit more about that, and it was a small experience, for my part, talking to him, but just knowing how he felt made your book, made everything about it way more believable. It added believability to this part of the story, the question of how is life in a spaceship. And I thought it was very well researched. And after some point, you just give in to destiny. And I think that's what the ending is. It's a big act of leaning in and giving in, and you give yourself. And it's also love. It's like a huge act of love, and to prove love, from both parts, that they know each other, but they also don't know each other. So it's very beautiful dialogue, and also just giving in to what is just unknown and incomprehensible. Thank you so much. I love the reading of it. I think that's really beautiful and resonates a lot with me too. It's been really interesting. The book has been in the world for a couple of years now, and I've talked to a lot of different people, and everyone always wants to talk about the ending. And I love it because I've heard so many different reactions to it. And in a way, it feels like a Rorschach blot. Maria, I don't if that's going to translate well. Hey, sorry, can you repeat, please? So a Rorschach blot, like where you, like a psychological test where you look at an ink blot and you decide, and everyone sees something different, and you can learn so much about a person based on how they interpret like just a blob of ink. And I feel like the ending has done something a little bit similar for me, in terms of learning so much about other people based on how they show up to it and what they focus on. And, whether they're really interested in the logistics of what happened to the world, or they're really attached to the emotional experience of the characters, or, whether there's something spiritual there for them. Like there's so many different angles to come at it from. And so I really love hearing what you took from it. Thank you for sharing. E eu acho também que tu fala, que a Lily fala ali a respeito de showing up, né, de se apresentar. Eu acho que são duas personagens muito tolhidas sentimentalmente, que naquele último momento, naquele momento de desespero, talvez pela primeira vez nas suas vidas, se mostram de forma autêntica, né? Que eu acho que não só é um belo final, como também é uma grande lição que a gente leva para os tempos que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa ser muito autêntico para lidar com tudo que está acontecendo. Deixa eu só traduzir, então, primeiro o que a Lily falou, né? A resposta, então, da Lily. Obrigada, eu adorei, né? Adoro ouvir essas teorias. Eu acho que tudo isso que tu falou é muito bonito e ressoa, assim, comigo, né? Tem a ver comigo. O livro tem estado aí no mundo por alguns anos já, e eu falei com muitas pessoas sobre isso. E todo mundo sempre quer falar sobre o final, e eu adoro, porque eu escuto tantas reações diferentes, né? Tantas opiniões diferentes, e é como... e, gente, desculpa, eu não sei o nome disso, mas sabe aqueles cartões que quando tu vai fazer tipo, teste psicológico, e aí tem vários formatos diferentes, assim? Enfim, né? E é como se fosse isso. Algumas pessoas veem uma borboleta, outras veem um coelho, outras veem a morte, enfim, né? Todo mundo vê alguma coisa diferente e é possível aprender muita coisa diferente a partir disso. E eu acho que o final fez com que eu aprendesse muito sobre as pessoas, baseado justamente naquilo em que elas focavam, né? Se elas então se focavam na logística do que aconteceu com o mundo, ou se elas, ao contrário, ficavam mais apegadas à experiência emocional dos personagens,
ou se há ali alguma coisa espiritual para elas, né? Há diversos ângulos, há tantos ângulos diferentes pelos quais a gente pode abordar isso, e eu adoro ouvir o que vocês tiram disso, né? Então, muito obrigada por compartilhar suas ideias e teorias comigo. Yeah, so Lily, later on, Fernanda, she asked you another question. So she was saying that you talk about, presenting oneself. It's the characters, there are a lot, and they're all like shrunk emotionally. They are very, in their heads, and then they are introverts in a way. And in that moment of despair, it's the first time in their lives that they show themselves in an authentic way. And I think that it's not only a beautiful ending, but it's also a great lesson for us, and especially for the times we live in right now, in which I think it's very important to be authentic, to present yourself. I think so too. I was just, thank you. I was actually just getting my hair cut the other day, and for the first time in a year, and I had this conversation with the woman cutting my hair that was so intimate, for lack of a better word. And she was telling me about how depressed she had been this year and how much of a struggle it had been. And that made me want to tell her about my year and what had been a struggle for me. And it was, we're not used to engaging with people we don't know on that level. And I think that that's something that the pandemic has really done for us, is it's kind of it's kind of broken down those walls that we just don't even think about, that we walk around with all the time. If I meet someone on the street, there's certain things that I'm definitely not going to tell them about myself. But I think it's kind of a beautiful thing to come out of this, that actually now I might, if someone asks me how I'm doing and I'm not doing well, instead of just saying fine, I might answer them honestly. And so, yeah, I love that you've taken that from the book as well. Perfect. Então, né, também acho, Fernanda, então, né, e queria dizer, enfim, obrigada, e também que eu tava cortando meu cabelo outro dia, pela primeira vez em um ano, e aí eu tive essa conversa com a mulher que tava cortando meu cabelo, que foi, por falta de uma palavra melhor, extremamente íntima, assim, foi muito íntima. Ela tava me falando sobre o quão angustiada ela passou esse ano, todas as dificuldades que ela teve, e isso fez eu querer falar sobre o meu ano, né, o que foi difícil para mim, quais foram as dificuldades que eu tive. E eu acho que a gente não está acostumada a se engajar, assim, né? A ter esse tipo de conversa com pessoas que a gente não conhece nesse nível. E isso é algo que a pandemia trouxe para nós, né? Ela quebrou essas paredes que a gente nem vê, que estabelece conosco o tempo todo. Então, a gente está caminhando na rua e a gente não conta para as pessoas que a gente encontra, assim, na rua, né, questões íntimas de nós mesmos. Mas eu acho lindo, né, que de tudo isso tenha surgido essa experiência. Agora, talvez eu seja essa pessoa que, ao invés de responder, tô bem, quando alguém me pergunta se eu tô bem, responde honestamente, né? Talvez eu responda honestamente a pergunta como você está. E, enfim, eu adorei que tu também, né, ficou com isso na cabeça a partir do livro, né? Tirou essa experiência e esse pensamento do livro, Fernanda. Perfeito, arrepios aqui, né? Bom, aqui agora vamos passar para. A gente tem tempo para algumas perguntas do público. A Manu, nossa anfitriã, selecionou algumas. E tem uma que eu gostei muito, porque é uma questão que eu me fiz ao longo da leitura. A Ana Marta pergunta o seguinte: Lili, você acha que o Augustine se arrependeu por ter seguido a sua vida sozinho, sem ter construído relações familiares, nem mesmo com amigos, sempre olhando para as estrelas? Esse personagem ele é bastante insular, né? Ao mesmo tempo que o amor dele pelas estrelas é muito bonito, se destaca a incapacidade dele para estabelecer, né, relações significativas com outras pessoas, que até é o que leva ali para o desfecho
do livro, né? Então, Lili, se puder falar um pouquinho mais a respeito disso para Ana Marta e para o pessoal que perguntou. So Lily, now we have time to answer some questions from the audience, and Manu, our hostess, she has selected some of them for us, and there's one that I like very much because it's a question that I myself have made throughout the reading, and it's by Ana Marta, and so she's asking if you think Augustine regrets the choice of having lived through life alone without having built any family relations, not even with friends, having spent all his life looking at the stars. And he's a very insular character. He's very isolated, and at the same time his love for the stars is beautiful, but it also shows his inability to establish meaningful, deep relationships with other people. So if you could talk a little bit more about that. Yeah, absolutely. I think he probably does regret it to some extent, but I think, I really wanted it to be less about regret and more about choosing differently. No matter how much time is left, taking that opportunity to make a different kind of choice. I think regret can be so powerful. Obviously, but it can also be restrictive, and it can be just kind of a closed loop. Like if we spend all of our time regretting what we've already done, then we're kind of missing the point that regret can be informative about how we move forward and what we choose next. So my hope for Augustine as a character is that he regretted not having more love in his life and allowing himself to care about more than just his work, but that he used it instead of just sitting with it and dwelling with it, that he used it to make a different kind of choice in connecting with his daughter. Perfect. Então, sim, eu acho que ele provavelmente se arrepende um pouco, sim. Mas eu queria que essa questão fosse menos sobre arrependimento e mais sobre fazer outra escolha, né? Simplesmente escolher diferentemente. Não importa quanto tempo sobra, quanto tempo sobrava, poder fazer outra escolha. O arrependimento ele pode ser muito poderoso, né? Obviamente, mas ele também pode ser restritivo e pode ser um looping fechado, né? Um círculo fechado. Se a gente passar o tempo todo se arrependendo, a gente esquece de ver como o próprio arrependimento pode ser informativo. Ele pode nos informar sobre como a gente pode escolher outra coisa a seguir, nas escolhas que a gente vai fazer a seguir. Então, a minha esperança, assim, para o Augustine é que, ainda que ele tenha se arrependido de não ter mais amor na sua vida, de não ter se permitido se importar com outras coisas além do trabalho, é que ele usou isso, ao invés de ficar simplesmente remoendo isso. Ele usou isso, utilizou isso para fazer outra escolha, uma escolha diferente, se reencontrar com a sua filha. Muito bem, muito bem. Então, para fechar aqui o nosso momento, a nossa live, eu vou unir aqui duas perguntas que eu achei muito legais. Uma é da Aline, que pergunta como foi a história, como é que foi a escolha dos livros que o Tibbs levou para a nave. Se são livros que você, Lili, gosta, ou se são mais uma homenagem aos autores desse gênero de ficção. E também a Lena pergunta quais livros e autores inspiraram a autora na escrita desse livro, né? E quais livros ela indicaria para o pessoal que gostou de O Céu da Meia-Noite. So to end this beautiful moment, our encounter and this event, I would like to then
me two questions at once. So I'm gonna ask you two questions at once. I'm gonna put them together because I think they're very nice and they resonate with one another. Aline asks you, how was the choice of books that Chips took with him to the spaceship? Are those books that you like very much? Are your personal favorites? Or they are more an homage that you wanted to pay, a tribute that you wanted to pay to other authors of the same genre of science fiction? And Lena also asks, what are the books and authors that have inspired you while writing this book? And also, what are the writers and books that you would recommend to those who have loved Good Morning Midnight? Yeah, those are great questions. So I think, and forgive me if I'm getting this wrong, it's been a little while since I read my own book, but I think there's only one book that's named in the text, which is an Arthur C. Clarke book. I think it's Childhood's End, which to me is both of those things. It's an homage and also a book that I love. And I think, you can kind of see the similarities and the themes if you read it. But I also, there is an epigraph at the beginning of the book from a writer called Jean Rhys. And she wrote a novel in the early 1900s that is also called Good Morning Midnight. And that title originally comes from an Emily Dickinson poem. So that's where we both got it from. But I wanted to, her book is so different and has such different themes, and it's different in every way. And yet it also has this sort of kernel that I think is the same, which is that it wants to look at the things that we struggle to look at as human beings, like the hard stuff, the sort of the uncertainty, right? And the painful side of what it is to be human. And so I wanted to just kind of pay homage to her. And I'll let you translate and then I'll answer the second half. Thank you, Lily. Então, ótimas perguntas, né? Então, eu acho... Desculpa se eu tô errada, faz tempo que eu não leio meu próprio livro, mas eu acho que tem só um livro, né? Então, que o personagem leva com ele pra nave, que é Childhood End, né? Enfim, fim da infância. A Fernanda, tu me ajuda aqui também, porque não confesso que não li o livro, li a revista, mas não li o livro. Então, enfim... mas para mim, né, Lily, é ambos, né? É uma homenagem ao autor e é um livro que eu amo. E dá para ver essas semelhanças, né, as similitudes. Mas também tem uma epígrafe no início, que é de uma autora chamada Jean Rhys, que escreveu um romance, né, no início de 1900, que também se chama Good Morning Midnight. E esse título, por sua vez, vem de um poema da Emily Dickinson. O livro da Jean é tão diferente, absolutamente diferente, eles têm temas diferentes, e, enfim, ele é diferente em todos os sentidos, mas ele tem esse mesmo core, assim, que é de olhar para as coisas que são difíceis de olhar, né? Que a gente, enquanto seres humanos, tem muita dificuldade de olhar. São justamente essas, são as incertezas, né? O lado doloroso de ser humano, e eu queria fazer homenagem a elas nesse sentido. Thank you. And then for the other half of the question, I'll recommend two specific books that are more recent in the past 10 years. Station 11 by Emily St. John Mandel and The Dog Stars by Peter Heller. I think if you are attracted to post-apocalyptic fiction that is really interested in this sort of emotional side of what that means to think about the end in such a capital E, the end kind of way, I think those books might be really interesting for you. And then in a larger sense, authors that I have felt really inspired by, I could probably go on forever, but I'll try and just name a few. I think Ursula K. Le Guin has done incredible things for the genre of science fiction and has just really expanded what we expect from that genre and what that genre can do. Like I could go on and on about her.
I think Octavia Butler is an incredible writer also, and similarly has changed the genre that she works in. And I think that's so exciting when a writer is so impactful that when they're done, the genre that they've been working in is entirely different. So those two especially, you know, Arthur C. Clarke is a great writer too. I admire him a lot. Yeah, I'll stop there. I could just go on and on. Thank you. Lily, could you just repeat for me the name of the second book? The first one is Station 11, and the second one is Dog Doors? Is that it? Dog Stars. So I can Dog write Stars. it in the chat. Yeah. Yeah, great. Ok, thank you so much. Desculpa, o pessoal tava perguntando pra Lily o nome do segundo livro, mas a gente vai escrever no chat para vocês terem direitinho por escrito, né? Que também não sei se já foram traduzidos ou não. Mas então, falando, né, a segunda metade da questão, eu vou recomendar 2 livros específicos, né? Um é Station 11 e outro é Dogs Wars, que, enfim, tem a ver com essa ficção, né, pós-apocalíptica, e eles são muito interessantes no sentido de que eles tratam do lado emocional, de se pensar no fim com letra maiúscula, né, o fim com F maiúsculo. Esses livros podem ser bem interessantes nesse sentido. Outros autores que me inspiraram muito foram inúmeros, posso ficar falando aqui por horas, mas com certeza, né, a Ursula Le Guin, tô falando um pouco do sotaque brasileiro, fez coisas incríveis para o gênero, realmente expandiu o que a gente espera do gênero da ficção científica e o que ele pode fazer. Eu poderia continuar falando dela por horas, mas, enfim, realmente é um nome essencial. Octavia Butler também mudou o gênero em que ela trabalha, e eu particularmente acho isso muito excitante quando o trabalho de um autor, né, quando um autor ou uma autora faz um trabalho tão impactante, que o gênero em que eles trabalham vira um gênero completamente diferente, influencia absolutamente o gênero nesse sentido. E claro que também é um excelente autor, que eu admiro muito, e por aí vai. Também poderia continuar falando, mas uma pausinha. Só para abastecer aí quem ficou curioso com a tradução dessas leituras que ela indica no primeiro momento, os dois são traduzidos para o português, tá? O primeiro se chama Estação 11, da Emily St. John Mandel, e o outro se chama Na Companhia das Estrelas, do Peter Heller. Então, So Lily, Fernanda was explaining to me that both books have been already translated to Portuguese, so the taggers can go find them, the readers can go find them. It's all good. Thank you so much for your indication. Of course. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Foi uma alegria ter essa conversa. Para mim é uma honra imensa poder trocar e assim ter a oportunidade também de até mostrar a minha visão do final, porque a gente lê, a gente lê muito, não tanto pra gente, mas muito para quem vai ler, né? Então é muito bacana poder falar um pouco disso e contar com os insights de todos vocês. É uma experiência que enche a alma. Eu estou muito honrada. So this is it. We're gonna finish our meeting, our live, our conversation, our discussion, everything. It was an immense joy to talk to you, to have this conversation. For me, it's really an honor to be able to exchange and have the opportunity to even show my vision, my own opinion of the end, because we read for us, obviously, but also we read much more for those who are going to read, for the readers, for the taggers. So it's so nice to be able to talk a little bit about that, and to be able to count on everyone's opinion, everyone's contributions. It really fills my soul with joy, and I am very, very honored. Thank you. I am so honored to get to talk to you all, and that you chose the book for this beautiful book club. It really has been such a treat to hear about everyone's responses to the ending, and to just, I've loved it. Thank you so much.
Então, muito obrigada. Eu é que estou honrada de poder falar com vocês, de poder mostrar o meu livro para esse clube de livros incrível. Foi uma delícia, foi um prazer, né, ouvir as opiniões, enfim, as alternativas das respostas de todo mundo para o final, e muito obrigada mesmo. Então, só pra gente, assim, a gente não deixou de ouvir vocês, tá? Teve muita gente que perguntou qual é que é a do urso, o que quer dizer o urso, mas assim, ó, o evento não acaba por aqui, tá? A gente vai perguntar isso pra Lili em seguida, mas ela vai responder pra gente só no aplicativo da Tech. Então, né, fiquem ligados, toca a ficha. So, Lily, there's still a lot of people asking questions. Everybody wants to know about the bear. What's the deal with the bear? But the event doesn't end here. We're still gonna ask you this following, but the conversation is gonna continue at the app, our tag app. So then you can answer to these questions about the bear and whatever else people have to still wondering. Great. I would love that. Just point me towards the app and I'll be there. Então, minha avó tem a direção do aplicativo que eu estarei lá. Tem as coordenadas e eu estarei lá. Perfeito, gente. Muito obrigada. Foi um encontro incrível. Aqui, muitos comentários. A participação de vocês foi show. Muito obrigada por todas as perguntas. Como a Fê falou, infelizmente não deu tempo de fazer todas, mas enfim, a gente tem outros meios para continuar essa conversa, então vamos continuar lá no aplicativo. Fê, muito obrigada pelas perguntas, pela troca. Lili, thank you. Maria, arrasou demais, foi ótimo aqui estar contigo. Paula e Jéssica, mais uma vez, obrigada. Então, não esqueçam de avaliar o livro lá no nosso aplicativo, contar o que vocês acharem. E depois a gente continua a conversa num próximo encontro. Um beijo, boa noite, se cuidem. Tchau, gente. Bye bye. Thank you so much. Thank you, guys.